Chesed, graça, muito favor, muita bondade do Pai Celestial para cada um de nós. Eu sinto de compartilhar alguns sonhos que eu tive por estes meses. Já para mais aí de 6 meses eu tive alguns sonhos e também em oração também eu percebi que houve revelações e visões enquanto eu estive orando e eu queria somente compartilhar. Amém? Eu não sou importante, eu não tenho significado nenhum, nem peso algum para mim ou para outrem, mas eu gostaria de compartilhar a fim de que haja algo, sim, notificado, algo que possa lembrar se caso realmente acontecer no tempo que for, que vier às claras tudo, então saber que o Pai Celestial, ele fala, ele revela, ele mostra a quem ele quiser. E a honra, o respeito, a reverência sempre é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Ele nós vivemos, por Ele nos movemos. Não há nada que nós possamos fazer em nosso próprio nome, por algum prestígio próprio, para alguma honra própria, nada disso, mas apenas para mostrar o poder da palavra, quem Ele é e a importância da sua bendita pessoa para todo sempre. Eu gostaria de contar um sonho, um terrível sonho que eu tive. Neste sonho recente, que tive há poucos meses atrás, foi um sonho terrível que me tremeu, me estremeceu de madrugada, porque eu simplesmente não estava esperando. Deus há anos havia me contado, havia falado por intermédio dos seus servos para mim, de que me mostraria e que me faria saber muitas coisas que estavam acontecendo no mundo, na política do mundo, em muitas coisas sobre a face da terra, coisas que eu até mesmo fiquei muito boquiaberto com o passar dos anos, como me foi notificado. E eu só tenho que engrandecer ao nome do Senhor, porque eu jamais saberia se assim ele não tivesse feito eu saber primeiro, porque notícias, informações correm pelo mundo, pela internet e tudo, mas a verdade ela só vem de Deus. E para nossa alegria, nós temos um Deus que é de verdade e um Deus que nos dá as informações e as revelações corretas, para que nós não fiquemos desapercebidos e sejamos pegos de surpresa com alguma info fake, alguma informação falsa, mas que nós saibamos por onde que nós estamos indo, pisando. Então gostaria de compartilhar um sonho que tive há pouco tempo atrás. Neste sonho de madrugada, eu estava nas redes sociais e do nada, naquele sonho terrível, né? É como se fosse o sentimento, é como uma coisa muito de peso, é como se aquilo fosse tão importante nesses sonhos que normalmente eu tenho, que você se estremece dentro do sonho e você sabe que não é uma coisa normal, que é algo divino. E neste sonho, quando você normalmente tem, que vem da parte de Deus, e eles têm um certo tipo de padrão, porque outros sonhos já vieram e se cumpriram, outros sonhos já aconteceram até mesmo em revelação, e se cumpriram e trouxeram detalhes de algumas coisas com exatidão. Então nós temos ciência e consciência de que são sonhos de revelação e até mesmo sonhos que também são proféticos
eles nos causam um tremor, um temor, um medo, porque é notificado mediante a palavra de Deus. É por isso que também, antigamente, mediante as sonhos, que são revelações, era dito: veio a mim também a palavra do Senhor. Também era uma das formas de Deus se manifestar por meio da sua palavra, ou seja, por meio de sonhos. Então, neste sonho eu estava como que em uma rede social e do nada vinha uma pressão sobre mim. E eu comecei a observar e vi a imagem de um homem com um biotipo, não sei como eu posso dizer, um fenotipo, o rosto, a aparência dele era como que ele tinha um aspecto e não era um ser humano bonito. Ele realmente ele tinha um aspecto que para mim eu penso ser feio, um homem feio. A parte da barba, do bigode era totalmente rapado, mas só que não era liso, ele ficava com aquela pele grossa, com aqueles pelos, poros muito abertos, então ele tinha um aspecto também de um rosto cheio, né, e dos olhos bem fechadinhos, né, como de asiático, oriental, e ele tinha um cabelo, não tinha um cabelo grande assim, tipo no ombro, mas ele tinha um pouco, né, de cabelo normalmente maior do que o comum, como normalmente nós cortamos, como somos homens, cortamos nosso cabelo social, então para nós isso é o pequeno. Já ele tinha um cabelo mais liso, mas bem puxado, não chegando aos ombros, mas era considerado meio que grande. E ele tinha um aspecto asiático oriental, era como se fosse meio que não sei, turco, meio que aparência asiático, meio que chinês, meio que coreano. Eu não consigo identificar muito bem qual que seria o genotipo ou biotipo dele, mas quando eu vi esse homem e ele com ele estava fardado de militar, como se fosse um soldado. Ele era um militar que eu via e ele tinha um controle, um acesso a algumas redes e ele estava observando algumas situações da, dos conflitos que estavam acontecendo agora no Oriente Médio, que sempre há conflitos ali referente à terra de Israel, de Jerusalém, mas que agora intensificou um pouco mais com essa questão desses grupos extremistas que vieram. E o que me fazia ver e saber neste sonho de revelação era que ele estava conversando com algumas pessoas, ele tinha um certo poder, alcance de controle de redes sociais e ele estava procurando algumas pessoas que não sei se eram pessoas cristãs, algumas pessoas que tinham algum tipo de informação, e ele estava também, eu via como um mapa, e no mapa eu via a Turquia, o país da Turquia, a antiga Ásia Menor do tempo bíblico, e no mapa, na parte superior do lado esquerdo, que é o noroeste do da Turquia, eu ouvia isso na consciência, eu ouvia e eu sabia. E ali, aí eu ouvia uma voz, a voz falava, país junto à Turquia. Aí eu fiquei sabendo, pelo Espírito, no entendimento, que algo estava acontecendo no noroeste da Turquia, que estava como que sendo preparado, não sei, grupos, não sei se tropas de países, como foi dito, a voz dizia país junto à Turquia. Eu não sei se era o país que está logo em cima, a Geórgia, ou se era a Armênia, ou se era Azerbaijão, ou se era da própria Rússia, que é um pouco mais acima.
mas era como se tropas estivessem se aprontando na parte do noroeste da Turquia e se preparando para aquilo que a Bíblia futuramente vai chamar de Guerra de Gog, ou de uma futura guerra. E eu via que existia uma comunicação deste homem com outros homens do Irã, que é um país que está já mais ao leste ali do Oriente, está mais à direita. E então a comunicação era: nós não estamos de acordo, nós não estamos gostando do acordo internacional político que é chamado de Acordo de Abraão. Então existiam grupos ali sendo formados, é como diz as Sagradas Escrituras no livro de Ezequiel, no capítulo de número 38, que a Turquia, né, que alguma das pessoas vai dizer que aonde que está falando da casa de Togarma, que seria a Turquia. Já outras pessoas dizem que mais provavelmente seria a Armênia, que é um país muito menorzinho que está logo acima da Turquia. Porém, existe também o que é chamado em Ezequiel 38 de Meshech Tuval, né? Mesec e Tuval, que algumas pessoas interpretam como duas cidades principais da própria Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e algumas outras pessoas chegam a dizer que seria, né, Mesec e Tubal, a Moscou, né, e Tobolsk, que seria na própria Rússia. Mas é como se houvesse tropas de algum país, né, que fosse armazenado, né, na própria região do noroeste da Turquia. Então, de algum país junto à Turquia se formasse então ali esse montim contra o povo de Israel futuramente. É como se fosse isso que eu via no meu sonho. E eu vi a aparência daquele homem. Aquele homem ele tinha, né, uma aparência de um asiático oriental. Não sei se ele parecia, né, da Turquia, se ele parecia ser, né, com aparência de gente da Coreia, da China. Ele tinha uma aparência assim bem parecida, inclusive com um dos militares da Rússia. Ele tinha aparência, não posso afirmar. Ele parecia um pouco com um dos principais militares da Rússia, que é um dos generais chamados de Shoigu. Então ele tinha uma aparência, não vou dizer que ela era ele, mas ele parecia, só que ele tinha um cabelo um pouco maior. Então eu via isso no sonho, é um sonho, então não posso dizer se isso realmente é algo revelador e profético, mas a minha sensação que eu tive é que era. Porém, era como se formasse então ali situações no momento, né, para que futuramente, né, sob uma oportunidade na região, né, exércitos viessem contra Israel a partir do norte, a partir da parte de cima do norte de Israel, viessem contra Israel, conforme o livro está escrito em Ezequiel 38. O que algumas pessoas interpretam aí como a própria guerra de Apocalipse 16, chamada de Armagedon, né, que aí entra, de certa forma, em algumas contradições, por mais que pareça mesmo que Ezequiel 38 e 39 é uma coisa só, né? E que pareça também que é a mesma coisa de Apocalipse 19, ou seja, que é a vinda de Jesus Cristo no céu, vindo julgar os exércitos do anticristo. Porém, quando nós adentramos dentro da profecia, nós vemos que existem muitas incongruências, nós vemos que existem muitas coisas que não vão bater o tempo e que também são de polos totalmente diferentes. Né? Que nós sabemos que, por exemplo, Ezequiel capítulo de número 38, quando, né, num tempo de paz e segurança, quando a cidade que retornou ao seu lugar, que se refere à terra de Israel, está escrito que quando Gog, que é um dos líderes, ele
ajunta ali exércitos de nações específicas da África, do Oriente Médio, da Ásia e vem contra Israel, está escrito que Deus vai então julgar essas nações. Está escrito que até mesmo Seba e Dedã, que é ali a parte da Jordânia e também da Arábia Saudita, né, os comerciantes deles, os leãozinhos deles e também de Tarshish, que por muitos estudiosos a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Então, tem comerciantes que são da Arábia Saudita e comerciantes ingleses que são na terra de Israel nesse momento, ou seja, de alguma forma tem alguma aliança que está favorecendo Israel no tempo do fim, em que a Arábia Saudita e os ingleses estão unidos com essa aliança e o exército de Gog vem contra Israel. E neste momento Deus julga os exércitos de Gog, conforme está escrito no livro da profecia, de Ezequiel, capítulo de número 38. Então nós vemos que a Seba e Dedã e até mesmo os leãozinhos, né, os fortes, os jovens, né, comerciantes ingleses, a questão em Israel, neste momento está escrito que eles se questionam e eles perguntam: ué, você vai vir contra nós? Ou seja, Gog, né? Exércitos, essa coalizão de Magog vai vir contra nós para roubar tudo, para tomar a presa, para tomar os despojos. Então eles estão questionando, ou seja, porque existem dois polos, por mais que exista um governo futuramente, por mais que num tempo pseudo de paz e segurança, mas Gog ele ajunta um exército, né, a partir de um polo, né, da coalizão de Magog contra Israel. Quando então os ingleses e outros que o que nos faz entender que Israel tem uma aliança também forte com comerciantes ingleses e com comerciantes da Arábia Saudita. É o que nos indica que a partir daí então é o restante, né, da chamada tribulação, ou no tempo que for, que nós não sabemos ao certo, esses tempos de profecia que nos foi dado o direito de saber, mas nós sabemos então que existe uma aliança forte de Israel com esse povo, com os ingleses e com Jordânia e Arábia Saudita, essa região aqui de Seba e Dedã, conforme está escrito no livro de Ezequiel, capítulo de número 38. Então, nós vemos que aí não é em si, Ezequiel 38, já a guerra propriamente dita de Armagedon, por mais que seja uma das campanhas de Armagedon, conforme está escrito em Apocalipse 16, né? Ali já é outra situação, outro evento, o que é combinado com Apocalipse 19, que é realmente a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória e em poder contra, né, os exércitos do anticristo realmente. Né? Quando nós vemos, por exemplo, Ezequiel capítulo de número 38, quando os exércitos de Gog se ajuntarem nos montes de Israel, está escrito com toda a intenção de tomar os despojos, de tomar riquezas, porque de alguma forma haverá um bloco econômico de Magog que de alguma forma vai despencar a economia deles, de alguma forma, porque eles vão olhar para a terra de Israel como algo, um tesouro, algo de muita riqueza e valor, que eles simplesmente vão lá para roubar e saquear. Eles não vão para destruir tudo. Mas já no livro de Zacarias, no final, capítulo de número 12 e 14 a seguir, nós vemos que nas campanhas de Armagedon, nas campanhas de guerra futuras do próprio anticristo, está escrito que ele vai vir contra Israel com exércitos, com um povo. Inclusive está escrito no livro também de Joel, né? Homens que são como gafanhotos, também está escrito que homens que por onde passam, né? Antes a terra era como o Éden e depois que eles passam a terra é como um deserto, né? Zacarias está escrito que eles adentrarão na cidade, eles vão, né, infelizmente, tirar a vida
de 2/3 dos judeus. Imagine se em Israel tem 6 milhões de judeus, então 2/3, aí, né, seria o que? 4 milhões vão ser mortos, sobrando 2 milhões, os 2 milhões vão fugir da cidade, vão ir para a parte, né, aquela parte entre a Jordânia e a Arábia Saudita, onde que também está escrito no livro de Isaías, se não me falha a memória, 63, que fala que quem é este que vem, né, de Edom, ou seja, da parte da Jordânia e da Arábia Saudita, com as suas vestes salpicadas, né, como que do sangue das uvas, né, e ele fala, sou eu que faço justiça, ou seja, o próprio Eterno, o próprio Senhor Jesus, ele vem fazendo justiça justamente, né, ali naquela região da Arábia Saudita, da Jordânia, onde que vai estar concentrado grande parte dos judeus, né, que vão estar fugindo, conforme está escrito no livro de Zacarias, conforme está escrito que os exércitos do anticristo, né, eles não vai ser como os exércitos de Gog, que vai simplesmente parar nos montes, né, de Israel e vão cair nos montes de Israel desbaratados, um exército contra outro, né, um juízo tremendo da parte de Deus, né, saraiva, pedras de mais de 20 quilos, né, caindo sobre eles, esmagando eles, fogo, né, e tudo que é tipo de juízo que Deus, terremotos, Deus vai sacudir o mundo, vai sacudir Jerusalém e Israel de uma forma tremenda para executar um juízo sobre os seus inimigos. Porém, está escrito que os exércitos do anticristo vão invadir a cidade de Jerusalém, vão saquear a cidade, vão levar muita gente para cativeiro, vai matar 2/3 dos judeus. Está escrito que 2/3 passarão, né, e morrerão, mas está escrito que 1/3 vai passar como se passa o ouro no fogo e vai ser provado, como se prova o ouro no fogo. Então, nem no tempo, infelizmente, do holocausto está escrito, vai chegar perto do que os judeus ainda vão passar, ainda para eles gerarem, né, o Messias verdadeiro e real desde os céus, conforme está escrito, né? Conforme diz nas Sagradas Escrituras que Jesus, o Senhor Jesus, ele veio simples, humilde, montado num filho de jumenta, num jumentinho, mas agora, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo de número 2, ele vem juntamente no poder do ancião de dias, ele vem como que semelhante ao ancião de dias, ele vem como um filho do homem, um ser humano, desde os céus, revestido de muito poder, de muita glória, com seus anjos celestiais. Então, ele vem para julgar a besta, né? Os impérios dos homens malignos na terra, vem para executar juízos sobre as nações, vem para trazer, né, os seus escolhidos dentre as nações para o início do seu reino milenial, que é um reino justo sobre a face da terra. Então a Bíblia ela fala do livro de Zacarias, no finalzinho, capítulos 12 a seguir, que os exércitos do anticristo eles vão invadir a cidade e vão forçar as mulheres, ou seja, as mulheres vão ser como agora aconteceu há pouco tempo, que as mulheres foram infelizmente estupradas, forçadas. Esta é a linguagem bíblica para falar que as mulheres vão ser estrupadas, muitas mulheres vão ser estrupadas. Então coisas horríveis vão acontecer com o povo da promessa, com o povo bendito judeu, né, do qual eu admiro muitíssimo, eu tenho um grande zelo, apreço, amor, admiração, né, e muito respeito pelo povo judeu. E a Bíblia ela nos diz que o Senhor então vai trazer, né, um tremendo juízo, né, sobre estes exércitos do anticristo somente no final da tribulação, no final da grande tribulação. Porém, ele vem mesmo quando está escrito no livro de Abacuc, né? Até mesmo existe uma guerra que já acontece, né, no finalzinho ali
né, do Oriente Médio, na parte mais do sul, que é o Iêmen, né, onde existe, né, tribos judaicas, né, que dizem que são os mais antigos judeus possíveis, né, que são os iemenitas. Existe ali o Iêmen, que está em guerra sempre com a Arábia Saudita, e a Bíblia, no livro de Abacuque, está escrito que Deus vem de Temã, né, e o seu santo de Padã-Arã. Então, daquela região ali, o Senhor Jesus ele já vai vir, né, montado no seu cavalo com milhares e milhares de anjos, com muitos santos ao redor, com muito poder, com muita luz, com muita glória, com a espada afiada da sua boca. Ele vai vir com pestes, conforme está escrito, e no caminho do Senhor, né, se faz, né, vendavais, tempestades, né, pestilências, ou seja, Deus ele vai sair, né, trazendo um juízo tremendo desde aquela parte do sul do Iêmen, né, desde aquele lugar, e ele vai subindo até a Arábia Saudita, até a parte da Jordânia, aonde que vai estar concentrado grande parte dos judeus que vão fugir, né, do genocídio do anticristo que vai se manifestar lá na frente. Então a Bíblia ela fala que muitos judeus vão sair de Jerusalém, vão correr conforme as profecias também de Jesus disse, quando virdes o abominável da desolação, conforme está escrito no livro do profeta Daniel, quem estiver na Judéia fuja, quem estiver, né, aí ver ele no lugar santo, no templo em Jerusalém, fuja. Então nós vemos que haverá um grande genocídio neste momento, né, que é um momento diferente de Ezequiel 38, que fala de uma guerra que está acontecendo pouco tempo antes, no momento de paz, quando Gog, ele então por alguma vontade de obter bens e tudo mais, ele vai contra Israel para saquear. E quando então nós vemos que o anticristo mais tarde ele se manifesta e ele vem trazendo um genocídio israelita judaico, está escrito que ele vai conseguir adentrar dentro da cidade com os seus exércitos, que ele vai causar muito mal ao povo de Israel e que muitos judeus vai fugir para o sul de Israel, vai entrar na Jordânia, Arábia Saudita, vai fugir em meio aos desertos, e através dali então vai se cumprir também o que Jesus Cristo ele está vindo, né, com o seu manto salpicado, né, e com o sangue das uvas representando a justiça, que é ele mesmo sozinho quem vai julgar os exércitos, vai esmagar os exércitos do anticristo, né, que estão desde também em Edom, né, que é um nome, né, que significa avermelhado, né, que é uma referência ao irmão de Jacó, Esaú, que é uma referência aos descendentes de Esaú, né, que estão ali naquelas regiões que também se uniram a um povo que é anti-Israel, que é um povo anti, né, Jesus, anti-Cristo. Então nós vemos que o Senhor ele vem desde Temã, desde aquela parte ali do Iêmen, né, trazendo juízos com muitas pestilências, né, e ele vai subindo, né, a região ali do mapa, ele vai adentrando desde a Arábia Saudita, Jordânia, né, conforme está escrito em Isaías 63, né, que o Senhor vem, né, de Edom, né, trazendo justiças e juízos, e vem com as suas vestes salpicadas de sangue, né, daquele a qual ele está executando juízo e justiça. Então ele adentra a estas nações até então ele ir para Israel e está dentro do vale, né, o qual é chamado de Megido, o vale de Armagedon ou Armagedon, em Gisrael, onde aconteceram algumas batalhas bíblicas e aonde também vai estar concentrados os exércitos do anticristo.
também outros exércitos do anticristo para tentar exterminar com a nação de Israel. Então, este é um sonho que eu tive, né? Um sonho em que eu acredito, né? Inclusive no sonho eu via que havia comentários assim de pessoas que estavam no Irã, naquele país que é a antiga Pérsia, e algumas pessoas falavam assim: não, mas este é um acordo, né, que fizeram de Israel com as nações, né, que são irmãs, porém existe alguém que está fomentando tudo isso que está acontecendo agora, né? Ou seja, é como se houvesse um acordo, né, e nações estivessem prosperando, estivessem se harmonizando e tudo mais, porém, de certa forma, alguém estava encontrando brechas porque haviam então um armamento contra determinados grupos para vir contra Israel no momento em que eles menos esperassem. Então, nessas conversas eu ouvia como que desde o Irã também havia essas conversas e culpavam uma pessoa, né, um judeu. Eles culpavam, eles procuravam, né, aonde que nós podemos encontrar essa determinada pessoa, e então ali formava como se fosse uma união, né, destes grupos de tropas que vinham de um país junto à Turquia, que se unia ao noroeste da Turquia e que também se unia também com o país do Irã. Então havia este montim, este grupo que vinha então contra Israel. É como se fosse mais ou menos isso, um grupo que estava sendo formado para vir em um determinado momento contra o povo de Israel. E esse é um dos sonhos que eu tive. Que Deus abençoe a cada um e que possa trazer luz ao conhecimento bíblico de cada irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe.